Segundo episódio, nós vamos falar sobre extinções. Bom, a extinção como um fato, ela só passou a ser aceita a partir do começo do século XIX, né, graças a Cuvier. Né? Então, o Barão de Cuvier foi a pessoa que realmente bateu o martelo e falou, não, as espécies se extinguem, existem espécies que habitaram a Terra e não existem mais, como os dinossauros, por exemplo, né? Então, assim, ele realmente fez isso daí, porque muita gente naquela época acreditava que aquelas formas que eram encontradas, né, os fósseis que eram encontrados, poderiam sobreviver em algum lugar remoto, né, como, sei lá, América do Sul, né, outro local remoto, né, que ainda não tinha sido explorado. Né, então, sempre acreditava-se nisso, porque não tinha muita razão para uma espécie, né, especialmente um produto da criação divina, não tinha razão para ele deixar de existir. O que veio mostrou que sim, né? Ele foi muito importante em termos de montar fósseis, né, e trabalhar com anatomia comparada, né, então colocar esqueleto e crânio juntos, né, tentar montar os fósseis como espécies, né, também de incluir os fósseis na classificação zoológica, né, classificação proposta anteriormente pelo Linneu, né, e ele foi um grande crítico, né, e um dos principais detratores da teoria da evolução, especialmente contra as ideias do Lamarck, né, outro francês que tinha já proposto as suas ideias de evolução, de que as espécies mudavam e transformavam, né. O Lamarck e Geoffroy de Saint-Hilaire, que eram defensores da evolução nessa época, né, no comecinho aí do século XIX, antes do Darwin ainda, né, e o Cuvier foi o principal detrator e, né, dizem os relatos que o Cuvier provavelmente venceu essa batalha, né, ele conseguiu convencer a maioria das pessoas que as espécies elas não evoluíam, elas surgiam, tá certo? E desapareciam com catástrofes, né? Então ele era o grande representante do catastrofismo. E ele, na verdade, mostrava no registro fóssil que existiam momentos na Terra que catástrofes, né, talvez dilúvio, segundo ele, acabavam com todas as espécies que estavam presentes naquele momento. Tá? E, de fato, ele tinha razão. Né? As catástrofes realmente são uma realidade, né? Existe catastrofismo. Mas ele não tinha razão, porque também existe evolução. A evolução por seleção natural lenta e gradual acontece, ao mesmo tempo que a história da vida na Terra também é marcada por extinções em massa, por grandes catástrofes. Tá? Ele, né, mostra, por exemplo, muito claramente que, né, Foz tem uma preguiça gigante, por exemplo, aqui da América do Sul, né, são organismos que não existem mais, né, que já existiram e que não existem mais. Você tem outras espécies hoje, mas que não são essas preguiças gigantes mais, tá? Então ele, né, montando e comparando e, né, trabalhando com a comparação dos organismos, realmente ele foi um dos pioneiros nisso daí, né, principalmente com esse material aí do Museu de História Natural de Paris. Né. Bom, o que é uma extinção? A extinção é quando uma espécie, né, deixa de existir, o último indivíduo de uma espécie morre. Né? Pode se aplicar também não só a espécie, mas a linhagens, né? Um gênero, por exemplo, né? Se um gênero se extingue, se o gênero é um clado, né, de espécies próximas, se todas elas se extinguem, aquele gênero deixa de se extinguir. Então, se a última espécie daquele gênero se extingue, também o gênero também se extingue. Famílias podem se extinguir, ordens, né? Claro, então grupos de animais podem se extinguir, plantas podem se extinguir, tá? Agora, tem umas extinções que são pseudo-extinções, que parece que extinguiu, mas na verdade não extinguiu. A gente tem 3 situações aqui, a primeira delas, essa à esquerda, é quando a gente tem a anagênese. Né? O que é a anagênese? Vamos lembrar, ao contrário da cladogênese, é quando você tem divergência, na anagênese você tem mudanças morfológicas ao longo de uma linhagem, sem haver divergência. Tá? Então aqui, por exemplo, ó, no eixo X, algum caráter, alguma característica fenotípica, e no eixo Y, o tempo. Então, à medida que o tempo passa, a espécie vai mudando, vai se transformando, né, vai ficando diferente, ficando, por exemplo, maior ou menor, ou sei lá, né, uma característica vai se diferenciando gradativamente ao longo do tempo, e, né, alguns autores não concordam com isso, né, outros concordam, alguns acreditam que a anagênese leva à especiação, outros que não, que na verdade é a mesma espécie que só foi ficando diferente, mas continua sendo a mesma espécie. Outros argumentam que pode haver especiação mesmo sem haver cladogênese. Tá? Independente disso, né, a gente poderia, né, se a gente tratar isso como 2 espécies, né, você tem uma extinção da espécie 1, que na verdade é uma pseudo-extinção, porque no fundo ela se transformou na espécie 2. Ela deixou de existir, mas ela deixou de existir no contexto que ela passou a ser outra, e não que os indivíduos sumiram, tá, desapareceram. Uma outra situação é quando você tem um grupo parafilético, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esses 4 gêneros aqui, por exemplo, né? Então, são fósseis, estão extintos, pertencem a uma família B,
E você tem esse gênero vivente aqui que pertence à família A, né? Então a família B está extinta, a família A é vivente. No entanto, pela filogenia aqui, ó, a gente vê que, na verdade, esse gênero aqui da família A, ele é mais próximo desses dois gêneros da família B do que eles são dos outros gêneros da família B. Tá vendo aqui? Ó, um ancestral comum mais recente, tá certo? Então, quando você fala que esse grupo se extinguiu, esse daqui é um grupo parafilético, ele não inclui todos os descendentes do ancestral comum mais recente. Ele está deixando de fora a família A. No fundo, ele não está extinto, né? A família A continua vivendo e ela é descendente desse grupo, tá? Só que a família B é um grupo parafilético, né? Deixou de incluir A. O exemplo, né, óbvio, claro e melhor disso, certamente são os dinossauros, né? Todo mundo fala que os dinossauros se extinguiram. Bom, é uma pseudo-extinção. Os dinossauros, as aves estão aí. As aves estão dentro do clado dos dinossauros, certo? O Tyrannosaurus Rex, o Velociraptor, são mais aparentados com uma galinha, com um pombo, né, com qualquer ave que a gente tem aí hoje, do que eles são com outros dinossauros, como Diplodocus, como Triceratops, como, né, aqueles grandes herbívoros lá. Eles são mais próximos das aves, tá certo? Então eles são esses dois aqui, ó, né, como se fosse Tiranossauro, a ave, né, Tiranossauro, galinha, Tiranossauro, Velociraptor, aqui um Triceratops, um Diplodocus, um outro dinossauro aqui. Ou seja, eles são mais próximos das aves. Então as aves estão dentro do grupo dos dinossauros. Então é uma pseudo-extinção, tá? E que é super interessante, né? Você tem, né, as pessoas criam dinossauros em casa, né? Os passarinhos, as pessoas se alimentam de dinossauros todo dia e ficam falando que os dinossauros estão extintos, né? Eu acho fascinante a gente explorar isso daí, né? Ah, mas elas são muito diferentes. Bom, existem vários dinossauros com penas, né? A única diferença, de fato, é que as aves, de fato, conseguiram um voo sustentado por conta própria, né? Que os outros dinossauros não conseguiram. Lembra que pterossauros não são do clado dos dinossauros. Os dinossauros são um grupo irmão dos dinossauros, que também atingiram a capacidade de voar independentemente, né? Não tem nada a ver com as aves, tá? Terceiro, o registro fóssil interrompido, né? A gente já falou, o registro fóssil é incompleto, é interrompido. Então você tem aí, né, quando você tem aqui uma espécie que vai daqui até aqui e uma outra espécie que vai daqui até aqui, tá? Você teve a extinção da espécie 1 e aqui você tem a espécie 2. Só que talvez a espécie 1 seja a mesma espécie 2, só que ela está interrompida aqui porque não tem registro. Se tivesse o registro fóssil fosse contínuo, você vê que seria a mesma espécie ao longo do tempo, tá? Isso, muitas vezes, atua junto com isso, ó. Anagênese e registro fóssil interrompido. Então você tem um organismo aqui que vai daqui até aqui, que é a espécie 1, um buraco e uma espécie 2 aqui. Se você não tem os intermediários, você não sabe que a espécie 1 se transformou na espécie 2. Você tem a espécie 1 de um jeito e a espécie 2 de outro, tá? Você vai acabar encarando que a espécie 1 extinguiu e a espécie 2 está ali, né? Então, pseudo-extinções. 3 situações. Por que as espécies extinguem? Tá? Então a gente tem várias causas, né? Uma delas, primeiro é importante salientar que quanto mais recente for a extinção, mais a gente sabe sobre ela, mais informações a gente tem, mais segurança a gente tem de dizer que a causa foi essa. Por exemplo, lobo da Tasmânia ou tigre da Tasmânia, tá certo? Uma espécie que se extinguiu no século XX, tá? Foi caçado, ele era caçado, a caça foi ficando cada vez mais rara, os caçadores perceberam, o Serviço Florestal da Austrália percebeu, suspendeu a caça, eles pararam de caçar, talvez tinha alguma caça, mas em intensidade muito menor, não conseguiram segurar. A espécie se extinguiu na natureza e o último indivíduo morreu no zoológico de Hobart, na Tasmânia, nos anos de 1930, tá? Então realmente se extinguiu por causa da caça, a caça foi o motivo. Do mesmo jeito, né, a vaca marinha de Stella, esse animal gigantesco aqui são um peixe-boi, para vocês terem uma ideia, peixe-boi tem o quê? Uns 2, 3 metros de comprimento, né? A vaca marinha tinha 6, 7 metros de comprimento, né? Um peixe-boi gigante que vivia ali entre a Sibéria e o Alasca, né? Entre a Rússia e o Alasca ali, na América do Norte, entre a Ásia e a América do Norte, no Estreito de Bering, né? Também foi descoberta e, né, no século XVIII mesmo ela já estava extinta, tá certo? O animal que foi caçado também pela gordura, pela carne e tal, pelos pescadores lá, né? Então ela acabou sendo extinta pela pressão humana. E o dodo, que é o mais famoso deles, né, das Ilhas Maurício, na costa da África, que também foram descobertos pelos navegadores que chegaram lá, que, né, se alimentavam dos bichos, que eles eram meio fáceis de pegar, porque não tinham predadores naturais na ilha. Um piruzão lá, cheio de carne, foram também
dizimados e acabaram, porque eles só existiam lá. Tá? Então a gente consegue ter bons registros, porque são coisas atuais. Quando a gente começa a voltar no tempo, começa a ficar mais difícil saber. Né? Então, por exemplo, no final do Pleistoceno, né, na virada do Pleistoceno para o Holoceno, mais ou menos 11 mil anos atrás, a gente teve uma grande extinção em massa da megafauna, que são esses grandes mamíferos, muitos deles, né, que eram caçados pelo homem primitivo, tá? Né, como o mamute, por exemplo, né, vários desses organismos eram caçados. E aí existe um debate se eles se extinguiram por causa da mudança climática ou se eles se extinguiram por essa megafauna, né, a própria preguiça gigante, né, vários organismos aqui na América do Sul, vários organismos. Se eles se extinguiram por causa da pressão de caça, porque o homem já estava fazendo lanças e já tinha uma habilidade de caça maior, ou se eles se extinguiram em função da mudança climática. Então existe um debate sobre isso, e os estudos mais recentes mostram que foi uma resposta individual, né? Cada espécie teve uma resposta diferente, e sofreu mais com a pressão de caça ou mais com a mudança climática, dependendo da espécie, certo? Mas aí, como eu estou falando, quanto mais para trás, mais difícil saber exatamente a causa da extinção. Né? Além do homem, né, você pode ter o clima como causa das extinções, como nesse caso aí, né, o clima, as mudanças climáticas, principalmente as flutuações muito fortes do Pleistoceno, provavelmente afetaram e contribuíram para a extinção dessa megafauna, tá? Então a gente tem glaciações ou aquecimentos, né, mudanças especialmente abruptas de clima que podem levar as espécies que não conseguem se adaptar a essas mudanças algumas vezes, tá? Tem um exemplo agora, né, com esse aquecimento global, essa mudança climática, né, com esse subida do nível do mar, esse rato aqui lá da Austrália, do norte aí da Austrália, né, endêmico dessa ilha aqui, no Estreito de Torres, ele se extinguiu, né, o habitat dele acabou por causa da elevação do nível do mar e ele não existe mais. Tá? Então a primeira espécie de mamífero oficialmente extinta devido às mudanças climáticas, tá? Causadas pelo homem. Flutuações climáticas foram importantes no passado, tanto quente quanto fria, né? Então tem uma mudança climática há 223 milhões de anos, que contribuiu para a extinção em massa, tá certo? Teria favorecido espécies mais resistentes como dinossauros naquela época, né, no Triássico aqui. 444 milhões de anos lá no Ordoviciano, né, lá no Paleozoico ainda, você tem uma glaciação que é o chamado glaciação do Saara, né, então onde hoje é o deserto do Saara é uma área gelada, né, coberta por gelo, teria contribuído para a extinção de espécies, tá? Então essas flutuações, mas quanto mais antigo, menos evidências a gente tem, né? A gente tem o que a gente tem de evidência, um registro fóssil incompleto e reconstituições climáticas, a gente tem cores, né? Então é o que a gente consegue, né? E finalmente, a causa provavelmente mais comum, talvez mais cotidiana, vamos dizer assim, de extinção, é a competição, né, as disputas que existem pela sobrevivência, a luta pela sobrevivência mesmo, né? No caso, lembrando aí da Rainha Vermelha, né? Você muda, evolui para ficar no mesmo lugar. Por quê? Porque todas as espécies que interagem com você naquele ambiente, elas também estão mudando, também estão se adaptando. Então, se você não conseguir mudar na mesma velocidade que elas estão mudando, você pode se extinguir, tá? Então, isso daí é a Rainha Vermelha. Então, é esse modo Rainha Vermelha que leva ao que a gente chama de extinções de fundo, né? Então, se a gente olhar as taxas de extinções, né, o geral, desde o Cambriano, a gente tem um decréscimo, tá vendo? Como se a gente fizesse uma regressão aqui, ó, essa linha azul aqui, ó, a gente tem um decréscimo, um ligeiro decréscimo, né? Quase que uma reta paralela, mas ela está diminuindo um pouquinho, né? Então, você tem um decréscimo desde o Cambriano, tá? E a gente tem as extinções de fundo, como eu falei, que são provocadas por fatores bióticos, né? Nesse modelo da Rainha Vermelha, onde a espécie não consegue se adaptar e acaba se extinguindo. E a gente tem as extinções em massa. Então, a gente tem momentos de picos de extinção, por exemplo, no final do Permiano, quando o final do Paleozoico foi a maior de todas, né, destruiu quase tudo, quase acabou com a vida na Terra. Depois a gente tem lá no final do Cretáceo também uma extinção em massa bem grande, que foi a última das 5 grandes extinções em massa. Tá? E nessas extinções em massa, o fator principal são fatores abióticos, né? São mudanças climáticas, são vulcanismo, mudanças atmosféricas, glaciações, impacto de asteroides, são fatores abióticos que estão levando às extinções das espécies. E nas extinções de fundo, né, esse nível mais baixinho de extinção, são os fatores bióticos, nesse modo Rainha Vermelha. E o modo dos fatores abióticos é um modo bobo da corte, né? Ou seja, se você está ali no lugar errado, na hora errada, tchau.
né? Não tem muito como sobreviver, tá? Você está no local de impacto de asteroide, né? Não tem como, certo? Então essa foi a aula sobre extinção. Na próxima a gente vai ver detalhes sobre extinção em massa.